queridos, nós estamos com uma série de mensagens sobre uma ponte para a vitória. Semana passada nós falamos sobre fidelidade, uma ponte, a ponte da fidelidade. Hoje eu queria falar sobre alguns desafios, aliás, sobre um desafio específico, que é o desafio da fé, a ponte da fé. Abra a sua Bíblia em Gênesis 22. Gênesis 22. Gênesis 22. Todos acharam? 22:1. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abordoou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Nesse momento, nós vemos um homem chamado pai da fé. Abraão, ele recebeu essa designação, esse título de pai da fé, porque foi um homem que realmente mostrou ali naquele momento fé. No capítulo 12 de Gênesis, nós vemos que Abraão começa a sua jornada tendo já que renunciar a algumas coisas. Abraão renuncia porque o Senhor diz: sai, todos conhecem esse texto, mas ele diz assim: sai da sua terra, deixa tudo aí, a sua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. As coisas não eram tão simples assim. Como eu falei semana passada, nós gostamos de romantizar alguns textos bíblicos, achando que é simples, é que bonitinho, Abraão saiu com seu jumentinho, seus sobrinhos, seus servinhos, e foi todo mundo bonitinho. Não era tão simples. Nessa passagem que nós lemos, nós vemos que quando Abraão sai para oferecer sacrifício, no terceiro dia, Abraão vê o monte. Ou seja, eram caminhadas, por isso que o salmista, lá em Salmos, ele fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, porque o povo saía para adorar no templo, e essa caminhada durava dias e dias. Eram lugares pedregosos, eram lugares que tinham salteadores, eram lugares, famílias inteiras passavam por ambientes e lugares terríveis, não tinha estrada asfaltada. Aliás, as grandes estradas começaram a ser abertas pelos romanos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele e seus companheiros, enfim, todos aqueles que estavam envolvidos na evangelização no Novo Testamento, eles conseguiram percorrer, porque naquele momento havia um negócio chamado Pax Romana, ou seja, a paz romana. Roma conseguiu pacificar o império, criar estradas, abrir estradas, mas anterior a isso, não tinha estradas, não tinha, era um negócio difícil. E Abraão recebe aí o primeiro item da sua jornada, que era a renúncia. Ele tinha que renunciar.
Muitas vezes nós começamos a nossa jornada e o Senhor requer de nós uma renúncia, que nós renunciemos a alguma coisa, e às vezes nós renunciamos o mundo, nós renunciamos às vezes amizades, renunciamos tudo por amor a Cristo, nós nos entregamos a Ele. E aí, entendemos que é necessário renunciarmos a alguma coisa para conseguir o melhor de Deus. Depois, o caráter de Abraão foi colocado, né? Quando ele diz assim, olha, no versículo 2 do 12, "Se tu uma bênção", enquanto caminhava em busca da promessa, ele recebe, o seu caráter é provado, ele recebe uma ordem, olha, você precisa ser uma bênção, você precisa caminhar, e aí Abraão continua na sua caminhada. Eu não estou me atendo na caminhada, porque nós vamos falar sobre outra coisa. Depois, Abraão recebe uma promessa de Deus, no versículo 3 do capítulo 12, ele diz assim, "Em ti serão benditas todas as famílias da terra". E Abraão recebe, ele renuncia, ele coloca-se diante de Deus, ele recebe uma ordem de ser uma bênção, ele recebe agora uma promessa de que a sua vida nele seriam benditas as famílias da terra. Ou seja, Deus estava dizendo a Abraão, você renunciou, Abraão, você vai ser uma bênção, e sobre a sua vida, por causa da sua vida, eu vou abençoar as famílias da terra. Talvez, por causa da minha vida, por causa da sua vida, a sua família é abençoada, e às vezes nós nem sabemos, por causa da nossa vida, as coisas acontecem, porque nós temos uma promessa de Deus, e quem não gosta de receber promessas de Deus? Quem não gosta de viver promessas de Deus? Quem não gosta de ouvir Deus falar, quando Deus chega ao pé do ouvido, né, Reinaldo, e fala bem baixinho, "Filho, eu estou aqui, filho, está difícil, mas eu te ajudo, eu cuido de você", aleluia. Olha, você não vê saída, mas eu te faço um vencedor, mesmo que você não acredite nem em você mesmo, mas eu acredito, você vai ser bênção, através de você alguém vai ser abençoado. Depois, Deus chama Abraão durante o dia e diz, "Abraão, conta as estrelas, Abraão", não foi à noite, foi de dia, "Conta as estrelas, Abraão, se você pode contar". Deus estava dizendo para Abraão, "Abraão, você não vê, mas eu vejo além do que você vê, conta, porque se você não pode, então é isso, vai ser bênção, vai ser melhor, a sua descendência vai ser maior que isso". Mas ele diz assim, olha, "Anda na minha presença e ser perfeito". O Senhor estava dizendo para Abraão, "Abraão, viva em santidade". E Abraão lutava para isso. É lógico que teve uns tropeços na vida, mas Abraão lutou para isso. Depois, no capítulo 17, no versículo 4, Abraão recebe uma aliança. Deus diz, "Será contigo a minha aliança". Estava feito. Ele renuncia, ele é uma bênção, ele recebe a promessa, ele agora era o cara, ele tinha aliança com Deus, agora ele era o cara, ele tinha promessa de Deus, agora ele era o cara, ele tinha a graça de Deus. E quantas vezes nós somos assim? Parece que naquele momento a nossa vida está tranquila, há momentos que tudo vai bem, no emprego está bem, na casa está bem, na família está bem, tudo está bem, parece que tudo que você coloca a mão, é como uma fábula, né, que virava ouro, parece que tudo que você coloca a mão vira ouro, parece que tudo que você faz, acontece, tudo que você fala, profetiza, tudo que você ora, são momentos que você se sente extremamente abençoado. Eu acredito que Abraão estava vivendo um momento extremamente abençoado, porque ele não tinha filhos. Deus agora ele dá
seu filho Isaac. Deus dá um filho para Abraão na sua velhice. Eu não vou me ater na história do filho, na história da concepção, mas eu quero só passando para te dizer o seguinte: só que houve um momento que o chão se abriu embaixo dos pés de Abraão. Há momento que o chão se abre embaixo dos nossos pés. Parece que na família começa a desabar. Parece que no emprego, no trabalho, no negócio desaba tudo. Parece que nada mais dá certo, o chão se abre, o desemprego vem, a enfermidade vem, o problema vem. Parece que são tantas coisas que você não sabe nem da onde aparece tanto problema. E o problema de Abraão, naquele momento, era entender Deus. Quando o chão se abre, se forma um abismo na vida de Abraão. Por quê? Porque o texto que nós lemos, nós entendemos que Deus chega para Abraão e diz: olha, Abraão, pega Isaac, vai para o monte e oferece um sacrifício que eu vou te mostrar. Abraão, naquele momento, ele fica com um ponto de interrogação enorme, porque o sacrifício humano já era feito por muitas culturas daquela época. Muitos povos antigos utilizavam esse meio de sacrifício humano aos deuses, mas o Deus de Abraão era diferente. Era um Deus da vida. O Deus de Abraão era um Deus que dava vida, não que exigia a vida, mas Ele dava, Ele curava, Ele deu Isaac. Deus deu Isaac, e agora Isaac é pedido em sacrifício. Eu acho que aquele chão se abre na frente de Abraão, e Abraão começa a não entender Deus, porque entender um Deus que era diferente, agora ele faz a mesma coisa dos deuses vizinhos, ele faz a mesma coisa dos deuses pagãos, do povo pagão. Ele quer um sacrifício humano. Mas nesse momento havia um enorme abismo na frente de Abraão, mas precisava ter uma ponte, e a ponte desse abismo chamava-se fé. A ponte desse abismo chamava-se acreditar num Deus, mesmo que eu não entendo Ele, mas eu acredito que o milagre, alguma coisa vai acontecer, mesmo que neste momento, eu olho para a situação da família, eu olho para a situação lá no hospital, para aquele ente querido que está no hospital, ou olho para mim mesmo, de repente estou enfermo, acamado, mas neste momento talvez eu não entenda, e eu diga: Deus, o Senhor deu promessas, o Senhor prometeu, o Senhor fez prosperar, e agora o Senhor me pede o filho. Queridos, há momento que o próprio Deus, lembra que eu falei semana passada, há momento que nós entramos em conflito, porque nós não entendemos como o próprio Deus permite que entremos num abismo, mas é porque lá no abismo, como falei semana passada, é que se tira as melhores pérolas. Lá no fundo do abismo, é lá embaixo da terra que está o melhor ouro. O diamante, ele não aparece na superfície, ele tem que ser cavado, e quanto mais fundo, melhor é o diamante. Então nós vamos entender que para que o milagre aconteça, é um desafio, queridos, um desafio de crer num Deus, que mesmo em alguns momentos eu não entendo Ele, mas é um desafio de crer num Deus que tem o controle de todas as coisas, e que jamais perdeu o controle da minha e da sua vida, e que jamais perdeu o controle de situação nenhuma, porque Ele sabe o que faz. E Abraão sabia disso, talvez com o coração dolorido, talvez o coração machucado, mas ele diz para os seus moços: olha, fiquem aí, porque eu e Isaac nós vamos sacrificar, e nós vamos voltar. Mas Deus não disse para Abraão que Isaac iria voltar, Deus jamais disse isso para Abraão,
Mas Abraão acreditava que Deus era o Deus que terminava uma obra que ele começava, não era um Deus que começava e parava pela metade, não. Então, queridos, muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e é um verdadeiro abismo, e nós somos provados a crer que o milagre vai acontecer, mesmo que eu não veja. Quando os discípulos entram no barco, Jesus está no barco, e quando Jesus está no barco, não significa que você não vai ter luta, só significa que o barco não vai afundar. Mas Jesus está no barco, os discípulos entram no barco, e as ondas começam a bater de um lado para o outro, mas Jesus está no barco, isso não podia acontecer. Mas nós somos chamados a acreditar, a ver o impossível de Deus acontecer. É a ponte da fé, é quando parece que nada mais, não existe mais esperança, é quando parece que o nosso barco, de tão açoitado, ele vai quebrar no meio, parece que o nosso barco vai ser despedaçado sobre as pedras, sobre as rochas, parece que não há mais solução, não tem mais para onde correr, literalmente aquela expressão, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, ou seja, é uma expressão do mundo, mas isso tem hora que a gente se sente assim, não tem como, mas é acreditar no impossível, é pegar e fazer da fé a nossa ponte. Olha, os problemas estão aqui, mas eu vou passar por cima deles, porque lá do outro lado tem um Deus me esperando, aleluia, lá do outro lado tem um Deus que cuida de mim, lá do outro lado tem um Deus que cuida da minha família, lá do outro lado tem um Deus que não perdeu o controle. Se Ele começou uma obra na tua vida, querido, você não vai morrer não, porque o Senhor cumprirá a obra que Ele começou. Você só vai morrer se quiser, porque muitas vezes a gente desiste no caminho, a gente pula da ponte, da fé, não tem paciência de esperar o que Deus quer, não tem paciência de esperar e ver o milagre acontecer, não tem paciência. E esse item é a abnegação. Ele teve que se livrar, sabe, negar a si mesmo e falar: eu vou. Eu fico imaginando o coração do velho Abraão, talvez falando: Deus, que nem a gente acha que Abraão estava cheio de fé, tamanha fé, que pegou Isaac, vamos lá, a coisa vai acontecer. Não, talvez no caminho, 3 dias de caminhada, queridos, 3 dias com o sol torrando na cabeça, 3 noites geladas, porque era característica daquela região, e Abraão: Deus, tem certeza? O Senhor prometeu. Quantas vezes nós falamos assim para Deus, queridos? Deus, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu que tinha uma obra na minha vida, e agora eu estou morrendo. Agora eu estou perecendo, padecendo. Eu não vejo saída na família, não vejo saída nas finanças, não vejo saída na saúde, não vejo saída para nada. Não existe saúde, não existe cura, não existe nada que eu possa pegar, não tem. É nesse momento que você é desafiado a usar a ponte da fé. É nesse momento que você é desafiado a usar a ponte chamada fé. Você vai passar. Eu não sei o que está lá do outro lado, eu só sei que tem um Deus esperando do outro lado. Mas, queridos, o Senhor diz que a fé, ela é o firme fundamento. Às vezes nós nos abatemos muito. Tinha até um louvor que diz assim, não sei cantar, que diz: porque se abate, ó minha alma, porque se abate, porque nós nos abatemos tanto, se Deus está cuidando, porque nós nos abatemos tanto, se o Senhor tem cuidado tanto de nós. É uma característica humana, sim, mas por que nos abatemos tanto, se o Senhor tem cuidado, se Ele tem, nós ficamos que nem Pedro às vezes. A gente quer ir para o mar, a gente quer andar no mar, mas a gente começa a olhar para as ondas, começa a olhar para as dificuldades, e aí a pessoa fala: eu não vou mais para a igreja, não adianta mais, eu não aguento mais, tudo dá errado.
Quando eu estava lá no Egito, pelo menos eu tinha pão, né? Pelo menos eu tinha alguma coisa para comer lá no Egito. Agora eu estou aqui, não tem nada, nem água. Moisés, lá no Egito, Moisés, a gente tinha alguma coisinha lá, mas agora, queridos, mas nós nos esquecemos que junto com a comida do Egito tinha chicote, junto com a comida do Egito tinha escravidão, junto com a comida do Egito você não fazia o que você queria, você era escravo, mas o Senhor te chamou, confia nele, porque o maná vai descer, a água vai brotar, o milagre vai acontecer, porque o nosso Deus é assim, é um Deus que faz ponte no deserto, é um Deus que faz brotar água da rocha, é um Deus que faz aparecer. O povo estava com vontade de comer carne, Deus manda as codornizes lá. Deus estava com sede, água da rocha. O Senhor cuida do seu povo, porque Ele sabe o que faz. Talvez não é o que eu quero, talvez não é o que você quer, para concluir, talvez não é o que nós queremos, não é da forma que nós queremos, mas a mensagem para você hoje é o seguinte: use a ponte da fé, porque Abraão, ele creu de tal forma, e ele chega a levantar o cutelo. Isso significa que muitas vezes, o Deus que está nos aprimorando, que está querendo cumprir em nós a sua palavra, Ele permite que chegamos até o ponto de levantar o cutelo, para dizer: basta, basta, porque eu vi a tua fé. É difícil, mas use a ponte da fé, navegue nas águas do Espírito, mesmo que você não veja a solução, mesmo que você não veja nada, seja um túnel escuro, mas lá do outro lado, o milagre te espera. Não desiste não, não para não. Talvez você está passando a primeira fase da vida de Abraão, né? Tudo bem, está tudo tranquilo. Talvez alguns aqui estão na outra fase do Isaac, já estão sendo desafiados, estão tendo que crer naquilo que não vê, estão tendo que crer naquilo que não existe aos olhos humanos. Mas Jó, ele disse, um texto que eu gosto de repetir muito, porque eu vejo uma profundidade tão grande, quando Jó, ele diz: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e completando com as minhas palavras, se Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele vai levantar, e o milagre vai acontecer, e na hora que Ele levantar, nenhum demônio do inferno vai poder impedir, nada vai poder impedir o teu milagre, nada vai poder impedir a graça de Deus sobre a tua vida. Mas para isso, temos que usar a fé, porque se a gente olhar para o abismo, a gente vai fazer que nem Pedro, nós vamos afundar. Se a gente olhar para o abismo, nós vamos afundar. Vamos ficar em pé? Vamos louvar com esse louvor? Eu quero que você feche teus olhos e adore a Deus agora. Descansa nele. Nós cantamos no final do culto esse louvor semana passada, mas é real, queridos. Use a ponte da fé. Talvez a ponte que falta para a tua vitória é acreditar no impossível. Está difícil, eu sei, querido, que está difícil, eu sei, minha querida, que está difícil, mas o Senhor, Ele está cuidando do seu povo. Ele está dizendo hoje para você: eu cuido de ti, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua família, você nem percebe, mas eu estou cuidando. Se você souber, louve conosco, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos e louvasse e adorando Ele.
está falando com alguém específico aqui, não desiste não. Não para não. Parece que é muito genérico isso, mas eu não costumo falar, mas Deus está tocando para falar, tem alguém aqui, não para não. Eu sei que está difícil, mas não para. Não pula do barco não, porque Jesus está no barco, não está fora dele não. Mesmo que o barco esteja balançando, mesmo que o barco esteja sendo açoitado pelas ondas, mesmo que você olhe no horizonte e você só vê nuvens negras e densas nuvens negras, mas o Senhor diz, Ele está no barco, o barco não vai afundar não. Não pula dele não, porque o Senhor tem cuidado de você.